No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. 7 horas e 15 minutos, retornamos, já estamos aqui com o vereador Rafa Zamprônio. Obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, vereador. Bom dia, Rodrigo Souza, meu parceiro. Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia a você que está nos assistindo, nos ouvindo pelas redes sociais, pelo Canal 3, também pela Rádio Imprensa FM, é isso? Exatamente. Então é isso aí. Já decorei o texto aí. Já decorou. Vereador, eu queria começar com um assunto que está muito em pauta na cidade, que é aquele projeto da Prefeitura que está em tramitação, que prevê a cobrança por eventos realizados em espaços públicos. Eu soube que o senhor e o vereador Edmilson Souza estão elaborando um substitutivo exatamente por algumas falhas no projeto inicial. Como que está o andamento disso? Então, Rodrigo e Virgílio, é importante que eu vi que isso destaque até no Guarulhos hoje, se eu não me engano, né? É um dos destaques. Isso. E esse projeto, ele é interessante. Entretanto, ele causa dúvidas, né, na sua redação. Por exemplo, ele está tratando da cobrança especificamente de grandes eventos. Por exemplo, a Globo vai gravar uma cena de novela aqui, ou vai ter uma cena de um filme. Em todas as cidades, você tem a cobrança pelo espaço, isso é normal. Guarulhos não tinha uma legislação específica sobre isso. Entretanto, o que acontece? A redação, ela acaba deixando dúvida, por exemplo, eu sou um artista de rua, eu sou uma estátua viva, ou sou um cara que toca ali no centro, eu vou ter que pagar também? Então isso gerou uma dúvida. Eu sou do movimento cultural, assim como Edmilson Souza é, e a gente nesse momento temos que deixar de lado as diferenças ideológicas e trabalhar para fazer um projeto bacana. Tanto ele quanto eu achamos interessante o projeto, mas na sua redação ele tem que ser melhor especificado e a gente vai fazer um substitutivo para passar pela minha comissão, que é da Funcionalismo Público e Administração. Ele também vai conversar com a base dele. Nós dois achamos o projeto interessante porque Guarulhos tem que ser um polo de turismo, acho que é interessante. Temos que atrair as empresas de filmagem, comerciais, novelas para cá, mas a gente também não pode deixar dúvidas quanto àquele artista de Guarulhos. Então, ele não vai sofrer nenhum tipo de cobrança. Perfeito. Aquele artista que se apresenta no final de semana na praça com o seu violãozinho ali e tal, esse está isento. Aquela comunidade que queira fazer uma quermesse, por exemplo, lá na sua região, também não terá problema nenhum com essa nova redação. Entidades religiosas estão isentas. Então, essa é o grande debate, né? Por exemplo, a gente está tendo um problema no Ministério Público, acho que o pessoal de casa sabe que vocês já abordaram bastante isso, que é um termo de ajustes de conduta referente à Marcha para Jesus, né? Depois da Marcha para Jesus, criou uma grande questão aí jurídica, e a gente está tentando conversar com o Ministério Público para ver se ele dá o aval para a gente poder colocar também no projeto. Mas no caso, se você me permite, a Marcha para Jesus, ela causava um impacto viário, por exemplo, na cidade. De repente, uma igreja, uma congregação realizando um evento dentro das suas dependências, isso não causa impacto algum para a comunidade. Então, essa é a questão. Não, eu também acho. Eu acho que não deve ser cobrado. Qualquer entidade aí, sem fins lucrativos ou filantrópicas, ou artista guarulhense, não tem que ser impactado por essa lei. É isso que a gente vai ajustar, vamos elaborar e apresentar o substitutivo, eu, junto com o Edmilson Souza. Semana que vem já apresenta o substitutivo? Espero que sim. Que bom, que bom. Isso é bom que tira algumas dúvidas. A gente tem feito uma reclamação aqui frequente com relação à falta de comunicação da Prefeitura. De repente, se a Prefeitura, antes de apresentar um projeto desse que é polêmico, divulgasse para a população qual realmente é a real intenção desse projeto, com certeza tiraria essas dúvidas. Bom, vereador, semana passada, se eu não me engano, terminaram as reuniões das leis de diretrizes orçamentárias. Até queria parabenizá-lo aqui, todo o meio político aí falando, um vereador de primeiro mandato, soube conduzir com bastante propriedade as reuniões. Agora, chama a atenção, vereador, o senhor deve ter percebido, o baixo número de adesão da população. Parece que as pessoas ainda não estão preparadas, não querem acompanhar, que é um momento importante da cidade, onde são definidos ali o futuro, definido o futuro da cidade. Sim, Rodrigo, Virgílio, a LDO nada mais é que a Lei de Diretrizes Orçamentárias e vai simplesmente pautar o nosso futuro, né, para os próximos anos. Isso é uma questão muito importante. Eu fui o presidente mais jovem da LDO, né, e quando tive a notícia, obviamente a gente fica preocupado de fazer um bom trabalho. A gente conseguiu finalizar a LDO em 5 dias, foi um tempo recorde, e conseguimos, tanto da oposição quanto da situação, um bom debate, não tivemos nenhum problema, até a questão aí das pessoas que foram lá se manifestar, eu dei oportunidade para todos conversarem, se manifestarem, também ninguém faltou com respeito comigo, eu consegui conduzir
a presidência com bastante também isonomia. E a questão da população, acho que esbarra em duas coisas. Primeiro é a descrença de parte da população. Grande parte da população que vai na Câmara é ligado a algum tipo de partido político. Não é aquela dona de casa ou o rapaz que está trabalhando, o estudante. E grande parte da população também está um pouco desacreditada com o meio político. O nosso trabalho é tentar reforçar isso aí, retomar isso, né? Eu acredito que isso esbarra nisso, mas principalmente, aí eu não vou ser leviano, acho que a Câmara Municipal, na sua questão de comunicação, como a Prefeitura também, tem que criar dispositivos, entrar no meio cybernético, né? Para poder alcançar a população. Possível, por né? exemplo, quando eu soube que eu ia ser o presidente, eu não tive dúvidas. Eu fiz um artigo, eu fiz pedi para fazer uma arte, postei no meu Face, deu 3.000 curtidas, né? E muita gente gostou, elogiou, mas eu fiz por mim, eu não tive canais. Essa iniciativa deveria ter partido da Câmara Municipal. Então acho que o que está faltando é uma proximidade maior entre a Câmara, os poderes e a população. Eu vou cutucar, e não seria também o horário das sessões? Muita gente trabalhando, né? Então, a questão é o seguinte, a Câmara abre às 8 da manhã, os nossos funcionários começam a trabalhar às 8. E a gente começou as sessões às 8 e teve sessão que eu fui até às 20 horas, sem parar. Há uma conversa para estender as sessões para o horário noturno. Eu já sou contra essa questão nesse momento, porque o pessoal da Câmara já começa a trabalhar às 8 da manhã. Aí tem a pausa, aí tem a sessão, aí depois tem horário noturno. É complicado, isso eu acho que a gente tem que trabalhar melhor essa questão. Não seria possível, por exemplo, trabalhando por turnos? Um turno pela manhã, outro turno à tarde? Então, para viabilizar isso? Isso, se a gente fizesse isso seria bom. Mas é importante lembrar que o teto da Câmara Municipal já ultrapassou os 70% da folha de pagamento. Tinha que fazer alguns cortes aí. Então, a gente também está conversando sobre isso, é uma questão importante, porque eu acho que o pai de família, a mãe de família, o estudante que queira acompanhar, seria interessante chegar de noite e poder vir também. Antigamente, isso eu falo uns 20 anos atrás, as sessões eram noturnas também, e dizem que chegou a ser até interessante. Certo. Eu não peguei muito esse tempo, mas é uma ideia que me agrada, mas temos que ter responsabilidade e saber trabalhar com calma essas questões. Mas eu acho que a comunicação é fundamental. Perfeito. Vereador, o senhor é presidente também da Comissão de Funcionalismo da Câmara. É um assunto que está muito em pauta na cidade, a questão daqueles 1.941 ex-comissionados que cobram da Prefeitura aí supostos benefícios que não foram pagos aí durante a exoneração. Sim. E essas pessoas têm ido muito à Câmara e na penúltima sessão eles até realizaram uma reunião com vocês para tratarem disso, pedindo apoio aos vereadores. O que foi tratado naquela reunião e como o senhor está vendo essa situação? Tá, a gente divide essa questão em duas, né? A parte do Legislativo e do Executivo. É importante lembrar que nós, como Legislativo, nós temos uma influência até certo ponto. A gente tem uma limitação entre os poderes. Óbvio que eu sou da base do governo e eu não seria leviano também de apoiar, mas eu tenho minha independência nessas questões. A Comissão do Funcionalismo Público ela teve uma reunião antecipada antes com um grupo, né, de ex-comissionados. Nós tentamos um acordo ali que não teve êxito. E aí começou, né, os protestos lá. Protestos esses até que atrapalharam um pouco o andamento da Câmara, mas protesto é legítimo, eu jamais irei contra esse tipo de protesto. Só que a situação chegou num ponto tão difícil para nós e para eles, que a gente se reuniu nós se reunimos com a base do governo, junto com a oposição, e a gente achou que seria melhor chamá-los para conversa. Então, 5 representantes foram até lá, todas as comissões, estive presente, fui um dos que participei ativamente da reunião, e a gente decidiu fazer o seguinte: o prefeito, ele alega insegurança jurídica. E realmente há essa insegurança jurídica, né? Entretanto, eu e todos os vereadores, é importante falar, os 34 assinaram um manifesto que o trabalhador ele merece receber. Os 34 foram Sim, todos. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pleitear uma reunião no Ministério Público, eu estarei presente nessa reunião, o líder da oposição, o líder do governo estará presente também, alguns ex-comissionados,
representante da Prefeitura e o representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos, né? E ali a gente vai tentar um acordo via Ministério Público para ele dar essa, também, ele dá essa... Dá esse aval, digamos assim, ou paga-se ou não paga, um documento realmente comprovando... Isso, eu acho que... Dar um pouco mais de lisura nesse processo. Eu acho que os três poderes aí tem que entrar em conformidade, cada um tem a sua isonomia, mas nesse caso o legislativo ele fica vendido se o executivo e o judiciário não se entendem, né? E a população, os manifestantes, eles vão bater na nossa porta. Então eu acho que eles merecem respeito sim, e a gente vai atrás dessa reunião, tanto é que na sessão de ontem foi bem tranquila, a gente pôde trabalhar bem. Então eu acho que a gente vai caminhar. Que bom que chegaram ao entendimento, e eu, sinceramente, já tenho expressado a minha opinião aqui, eu acho que essas pessoas trabalharam, elas devem receber. Se há algum caso que a Prefeitura acha ilegal, acho que recorra à Justiça, e a Justiça está aí exatamente para sanar esse tipo de dúvida. Perguntas, Virgílio? A pergunta do nosso ouvinte é o Léo ou o Liu? É o Léo do Parque Secap. Gostaria de saber se do vereador, se nesse projeto aí dos eventos, será cobrado de coletivos que ocupam praças e espaços ociosos para festas. Não. Coletivos que ocupam praças e espaços ociosos para festa, simplesmente eles pedem, ou via um vereador, ou até por eles mesmos, um ofício, pedindo a festa. Por exemplo, eu moro perto da Praça das Pedras. Lá sempre tem as entidades lá, os eventos de vários grupos lá que ocupam essa praça, né? Então eles são entidades sem fins lucrativos, eles querem usar a praça apenas para fazer um modo de lazer, então isso não será cobrado. E é exatamente, o Léo conheço, ele é um cara atuante na cultura de Guarulhos, lá no Secap. Paquira, sistema de som. Isso, né? Então eu queria mandar um abraço para ele. Sei o quanto ele trabalha aí no lazer e cultura da nossa cidade. Então, Léo, tanto você quanto os coletivos não vão ser atingidos. É justamente essa união minha e do Edmilson para colocar isso no texto, deixar bem específico para não gerar brechas. Uma boa notícia aí para os artistas guarulhenses. Vereador, eu queria voltar um pouco no tempo. O senhor esteve aqui recentemente e nós falamos de um projeto. Tá com saudade de vocês aqui, mas vamos lá. O senhor estava com um projeto que tratava de um fundo social para os bombeiros, exatamente para ajudar os bombeiros da cidade que passam por dificuldades. Esse projeto avançou, já está na Câmara, como é que está? Está tramitando? Então, esse projeto ele foi fruto de uma construção junto com a sociedade e com o comando maior do Corpo de Bombeiros, né? O Capitão Gilberto, que é meu pai, foi lá na Tribuna Livre, o comandante Crespo também foi na Tribuna Livre, o alto comando do bombeiro foi na Câmara, conversou com todos os vereadores, nós fizemos uma audiência pública também e a partir disso apresentamos o projeto. Ele foi deliberado, passou pela Comissão de Funcionalismo e Administração e eu creio que, se eu não me engano, está parado na Comissão de Finanças, que é presidida pelo meu colega e amigo Wesley Casaforte, do meu partido. Eu tenho certeza que ele vai ter sensibilidade e ele vai dar o parecer favorável junto com o Geraldo Celestino e quem compõe lá, que eu esqueci o terceiro nome. Mas esses recursos desse fundo, vereador, eles virão da Prefeitura ou das organizações? O que acontece, né? É interessante falar. Nós temos alguns projetos em vista, é legal começar por esse, mas tem vários. Precisaria de uns 3 programas para falar dos projetos que a gente está apresentando, né? Mas do bombeiro, para você de casa entender, você que está nos ouvindo, né? Nós temos 3 bases do Corpo de Bombeiros aqui em Guarulhos com quase 1,5 milhão de habitantes. Eu tenho certeza que Guarulhos já atingiu 1,5 milhão. A gente fala em 1,3 milhão, mas esse cálculo é de 6 anos atrás. Acredito que chegamos a 1,5 milhão. A gente tem 3 bases e, de acordo com as estimativas da ONU, nós deveríamos ter pelo menos 60, né? Se você for ver aí as cidades parecidas com Guarulhos lá nos Estados Unidos, elas têm 60, 80 bases do Corpo de Bombeiros, né? Então nós temos 3. Hoje uma viatura do Corpo de Bombeiros para atender o munícipe que mora ali perto ali da estrada Nazaré Paulista, demora até 45 minutos para chegar. Então, essa é a grande questão. E a Prefeitura, ela repassa recursos, né? Ao contrário do que a maioria da população até pensa, até por falta de informação mesmo, né? O bombeiro, ele tem um convênio com a Prefeitura. O bombeiro, ele forma o policial militar, o bombeiro, e depois a Prefeitura, ela tem por responsabilidade dar a estrutura. Então, o bombeiro forma, o bombeiro dá a estrutura de mão de obra e a Prefeitura entra com espaço. Recentemente a gente perdeu um espaço importante que era ali o Corpo de Bombeiros do Taboão, que cobria lá. Então, o fundo municipal é para que venham emendas parlamentares, doações de munícipes, doações de empresas, para que complemente essa estrutura, entendeu? Aí a Prefeitura não seria responsável por gerir esse fundo, e sim o bombeiro. Legal. Se você me permite, vereador, a importância, o Corpo de Bombeiros em Guarulhos, infelizmente, está sucateado, e vocês, eu acredito que todos já têm informações, que essa madrugada teve uma tragédia em Londres,
que atingiu um prédio de 27 andares. Até agora não divulgaram ainda o número de mortos e feridos, mas parece que é uma coisa realmente muito grande e relembra, Virgílio, duas tragédias que nós tivemos em São Paulo, uma em 72 no edifício Andraus e outra em 74 no edifício Joelma, que infelizmente também vitimou dezenas de pessoas. E parece que em Londres a situação é bastante complicada. Nossa consternação aí para os nossos irmãos londrinos, né? Deus abençoe a todos aí. Eu fiquei sabendo na madrugada, eu acordei às 2 da manhã, estava passando na televisão. Uma tragédia. E reforça a importância de um corpo de bombeiro bem estruturado, bem preparado para dar a resposta necessária no tempo hábil. Pois bem, Rodrigo, a nossa ouvinte Val Calisto pergunta ao vereador o que o senhor acha do lançamento do Wi-Fi nos ônibus, mas diz que não está funcionando, é isso? Não está. Na sexta-feira, né, a Guarupaz, junto com o secretário de Transporte Juliano Locanto, lançaram na prefeitura de Guarulhos exatamente o Wi-Fi. É um processo que ainda está em fase de testes. Eu até falei com o secretário que eu utilizaria um ônibus, ainda não consegui fazê-lo, mas eu acredito que eles devem estar em fase de ajustes. É claro que a população hoje, a população principalmente guarulhense, ela reclama muito mais, por exemplo, de mais ônibus nas linhas, de mais estrutura, ônibus melhores e tal, do que o Wi-Fi. É uma iniciativa interessante, eu não sei se agora ela veio numa boa hora, eu acho que teriam outras prioridades, mas é uma iniciativa interessante e eu tenho quase que certeza que eles vão acertar. Mas eu acho que sim, as dificuldades existem e é natural. Quando você implementa um tipo de serviço como esse, que é um Wi-Fi em ônibus, é muito complicado, é uma logística um pouco diferenciada, precisa-se de um pouco de tempo para que as coisas entrem nos eixos. E são duas coisas diferentes, né, Virgílio? Até complementando o que a nossa telespectadora e ouvinte perguntou, esse projeto ele é em parceria com a Guarupaz, não é em parceria com as empresas de ônibus, né? Então, a questão da infraestrutura viária da nossa cidade, das empresas de ônibus, na minha concepção, passa por rever os contratos que estão se findando agora nos anos que se seguem, né? A gente tem contratos com algumas empresas, na minha opinião tinha que ser revisto esse contrato e a gente trabalhar aí para poder ver se essas empresas que estão prestando esse serviço são merecedoras de continuar nos próximos anos. As pessoas realmente reclamam e é um serviço primordial para a sociedade. Vereador, eu tive conhecimento de um outro projeto de sua autoria, achei bastante interessante, que fala com relação à questão de creches noturnas. Guarulhos hoje, se eu não me engano, tem um déficit de cerca de 10 mil vagas para creche no horário normal. Como seria esse seu projeto? A gente tem... Obrigado por lembrar esse projeto, a gente conversou na Câmara essa semana sobre isso. E assim, para que o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, não entenda mal, né? Esse projeto vai muito da minha vivência pessoal. A minha mãe ficou grávida de mim com 17 anos de idade. Naquele momento ela trabalhava na contabilidade do Hospital Carlos Chagas. E ela tinha um objetivo na vida, ela tinha sonhos, enfim. Só que a partir do momento que ela ficou grávida de mim, e meu pai estava na Escola Superior do Corpo de Bombeiros, não tinha como ela continuar os estudos e trabalhar. Então ela deixou de trabalhar e deixou de estudar. Não cabe também a mim julgar a mulher que tem filho ou não, porque eu acho que seria hipocrisia, né? Acho que a mulher, ela escolhe quando tem que ter filho ou não, e a gente não tem que julgar isso, até porque a gente não está na pele de cada mulher para saber essas questões, e tem muita mulher que é mãe e pai ao mesmo tempo. A grande questão da creche noturna é que muitas mulheres aqui em Guarulhos são mães e pais ao mesmo tempo, elas deixam de estudar, principalmente como minha mãe deixou, ela só foi terminar uma faculdade depois dos 30, hoje ela é professora de artes, né? E isso era uma coisa que ela queria muito. Então veio da minha vivência, por exemplo, ela me levava na faculdade para poder estudar, ela me levava ela fez supletivo, ela me levava no supletivo, eu tinha 5, 6 anos, né? Então essa mulher que tem um filho, que é pai e mãe ao mesmo tempo, mas ela tem a vontade de estudar e quer dar um futuro melhor para ela e principalmente para a família dela, eu não vejo porquê. Então o projeto é simplesmente criar um convênio com as escolas públicas, noturnas, onde a mulher, a mãe, ela comprovadamente vai à aula e leva o seu filho junto, entendeu? Então é uma coisa simples, uma coisa viável, não tem quase nenhum impacto financeiro e realmente a gente tem um déficit muito grande de creches e, na minha opinião, também a gente tem que trabalhar para ter creches em período integral, como já há em São Paulo. Eu acho que os horários aqui em Guarulhos são muito confusos. Vereador, eu tenho uma pergunta ainda sobre a LDO, que o senhor presidiu, né? Sobre as reuniões. Dá para fazer uma avaliação ou falar alguma coisa em relação às verbas que serão necessárias no próximo ano para as secretarias? Por exemplo, eu creio que a Secretaria de Esportes
não deve ter uma verba suficiente para tocar os projetos na cidade. O que o senhor poderia falar? Sim, de acordo com as apresentações na LDO, aquilo que eu percebi é que mais de 70% das verbas de todas as secretarias já estão comprometidas com o pessoal. Isso passa por ajuste da máquina. Outro dado que me chamou a atenção, né, a Secretaria a CCL agora, né, que é a Secretaria de Educação, Esporte, Cultura, Lazer, Turismo, enfim, gastava R$500 mil com uma maquininha de café. Né? São coisas que no dia a dia a gente não dá muita importância, mas se você pega R$500 mil todo mês com maquininhas de café, você vai ver quanto dá no final do mês. Então, o que me causou mais espanto é o quanto as secretarias gastavam com a sua folha salarial e o que sobrava, né? Por exemplo, a Secretaria de Esportes, ela já tinha tudo que havia de verba comprometida com o pagamento de folha. E não tinha nem R$1 milhão para poder comprar rede, bola, nem nada disso. Então eu acho que tem que passar para o enxugamento da máquina, e o que eu vi na LDO foi simplesmente as secretarias com os seus orçamentos já prejudicados com mão de obra. Uma pergunta aqui, vereador, do Antônio Luiz do Vale, presidente do Conselho de Saúde. Sim. O vereador avaliou as 5.000 assinaturas dos moradores dos Pimentos pedindo a saída da SPDM do Hospital Pimentos. Houve uma manifestação na Câmara há cerca de uns 15 dias atrás. Houve uma manifestação, queria mandar um abraço para o Antônio, uma pessoa que é muito engajada na parte da saúde. Eu avaliei sim, não sou da Comissão da Saúde, mas tem uma ligação com o Corpo de Bombeiros, então tem uma ligação com a saúde também. Né? Já presenciei meu pai perdendo vidas naquele hospital. Então eu sei o quanto é importante. E a SPDM é um contrato que está para entrar no seu fim, né? A intenção do prefeito Gucci, do secretário de Saúde e também da secretária adjunta, que são pessoas maravilhosas, são pessoas apartidárias, elas têm a saúde como algo que elas amam, né? O Iglesias e a secretária adjunta, a Gliciane, né? Então é uma questão que eu acho que tem que ser revista. Esse contrato vai ser novamente entrado aí no certame, né? Outras OS poderão participar. Eu, sinceramente, vejo a atuação da SPDM como uma atuação muito fraca. Então eu acho que finalizando esse contrato, a gente tem que rever sim, tive conhecimento, e quem for entrar tem que prestar um serviço de mais qualidade, porque, digo e repito, já presenciei meu pai perdendo vidas naquele hospital lá. A entrevista está boa, vereador, mas o tempo está curto. Para finalizar, geralmente eu pergunto para os vereadores o que eles acham dos 6 meses de mandato do prefeito Gucci. Para você eu vou mudar. Seus primeiros 6 meses de mandato como vereador. Poxa, é difícil a gente se autoavaliar, né? Mas os meus primeiros 6 meses de mandato foi interessante, porque a gente entrou como sendo o vereador mais jovem e mais votado, né, da Câmara. E quando você é o vereador jovem, naturalmente, você 6 meses você fica caladinho, quieto, só aprendendo. Eu não pude fazer isso porque eu sou o vereador da base, sou o vereador que representa o prefeito Gucci diretamente. Então eu avalio de forma até positiva. Nós estamos completando aí 300 ofícios realizados. Desses 300 ofícios, todos, ou o vereador ou alguém da assessoria foi pessoalmente ver a demanda. Isso é muito interessante. Nós estamos apresentando nosso 4º projeto de lei, projetos de leis que foram estudados, debatidos, então não são projetos de leis feitos a esmo, né? E também estamos tendo uma atuação muito interessante em algumas comissões, né? Comissão de Funcionalismo Público, Comissão de Obras, e tive a honra de ser o vereador mais jovem a presidir e finalizar rapidamente uma LDO que é tão complexa. Então eu vejo meu trabalho como um trabalho humilde, a gente está aprendendo bastante, mas vejo que a gente pode melhorar muito. Mas se eu fosse dar uma nota, eu acredito que a gente está acima de 5, sim. A gente está fazendo a lição de casa, espero melhorar e trabalhar para uma cidade mais agradável de se viver, independente se a pessoa votou em mim ou não. Eu sou vereador de todos e todos pagam o meu salário. Bem, obrigado, vereador. Esperamos o seu retorno em breve. Agradeço, Virgílio, meu parceiro. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Foi uma grata honra e muito bacana voltar aqui mais uma vez. Espero estar aqui de novo. Obrigado, gente. Valeu. Voltamos em 2 minutos.